percebe? Ou seja, desde 300 mil anos atrás, que nós estamos aqui no planeta, né? Então, de fato, você tem oscilações enormes de temperatura, e nós não conseguimos nos desenvolver enquanto espécie. E foi apenas há 10 mil anos, quando o planeta começou a estabilizar termicamente, é que a população humana começou a se desenvolver, aí a gente teve todas as evoluções industriais, etc., e tudo mais, mas foi apenas nesse período, que é o que nós estamos perdendo, essa estabilidade climática. Por favor, e aí vem o conceito do Paul Crutzen, né, que é aquele químico Nobel lá holandês, né, de 95, que é o antropoceno. Na verdade, o que o Paul Crutzen, né, fez foi comparar, né, o crescimento da população, o produto interno bruto, população urbana, né, uso de água, enfim, né, tudo que a gente tem associado à intervenção humana, né, e cruzar isso com dados geofísicos, como, por exemplo, a concentração de dióxido de carbono, né, dióxido nitroso, metano na atmosfera, que são os 3 principais gases de efeito estufa, mas não tem só isso. A acidificação dos oceanos, né, a eutrofização da região costeira, ou seja, então ele conseguiu associar, né, essas causas e consequências, e aí ele, né, forjou esse conceito do antropoceno. Existe uma crítica agora, mais recente, que na verdade, não é o ser humano, é o capitalismo, né? É o capitolaceno, uma coisa dessa aí que as pessoas estão falando, né, que vem associado, porque boa parte do ser humano contribui pouco para essa. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente. Por favor, Érica. Bom, as Nações Unidas, né, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, vem alertando aí sistematicamente sobre isso, tá certo? O tempo todo, né? E a gente tem, a comunidade científica, gritado um pouco mais, porque nós estamos batendo no teto, estamos chegando no limite. A gente vai ver por quê. Por favor, Érica. Bom, essa é a evolução global, né, da temperatura, desde da Revolução Industrial, né? E o que a gente nota, na verdade, é que existe como é que se diz, um incremento grande na velocidade de mudança da temperatura do planeta, sobretudo nos últimos 200 anos, tá? Então, tem sempre aqueles, né, negacionistas que falam, não, mas isso aí é um problema natural, isso é uma coisa natural, porque nós já tivemos, inclusive, temperaturas e concentrações de CO2 na história da Terra maiores do que a gente tem hoje em dia, então não é absolutamente uma questão de evolução, né, devido à intervenção antrópica, mas só que, bom, enfim, isso é verdade, mas quando você calcula a primeira derivada, né, então esse povo parece que faltou a primeira aula de cálculo, viu? Faltou cálculo 1. Se tivesse feito cálculo 1 na Universidade Federal de Pernambuco, não existiria, né, nenhuma possibilidade, né, de ter confrontos com relação a essa dúvida, né? Tem um memezinho do Ariano que eu acho ótimo, que o pessoal criou, que quando eu recebo de vez em quando isso, né? Aí tem um memezinho que ele fala assim, não conversa com doido, não. Né? Aí, eu acho engraçado. E ele gostava de doido, viu, minha gente? Assim, né? Ele falava sempre, né? Mas eu calcula a primeira derivada, você vê que o ponto se destaca, né? A curva se destaca na velocidade que isso tem acontecido. Tá certo? Por favor, a próxima. Acho que eu não conseguiu botar o filminho, não, mas não tem problema, não. Acontecendo. Bom, enfim, vai ter evolução aí, né, da temperatura, e a gente vê que mais para frente, né, isso vai virar um cilindro, mais para frente esse cilindro abre, né, quando a gente tem, né, uma proximidade maior no pós-industrial, a temperatura crescendo, e dá aquele pico, né, que é justamente o vermelho que a gente vê aqui à direita, né, mais próximo agora de 2020, 21, 22, etc. Então, isso é uma constatação clara de que é um problema de derivada, né, e não um problema de valor absoluto, tá certo? Isso, deve estar acabando aí. Isso é uma espiral clássica aí de temperatura, né, que a gente percebe claramente, né, que a gente
A gente percebe que pelo tronco, né, está crescendo, mas, de fato, nos últimos anos, a derivada foi bem diferente, né? A partir dos anos 2000, mais ou menos, a coisa começou a complicar. Tá? Isso vai até 2022. Por favor, Érica, pode passar mais um. Isso. Bom, eu trouxe para cá dados observacionais, isso aí é observação, viu, minha gente? Isso não é modelo, não. Né? Então, eu trouxe Recife de propósito. Né? Recife, no início do século passado, tinha uma temperatura média da ordem de 25 graus Celsius. Tá? E a temperatura média hoje, né, 120 anos depois, média, é 27 graus Celsius. Aí você vai dizer, mas, Moa, 2 graus é muito pouco. Não, é muita coisa, 2 graus. Tem uma implicação enorme na saúde das pessoas, entendeu? Pessoas asmáticas, crianças, etc. Enfim, isso é um grande, grande, grande problema que nós vamos ter que enfrentar, porque isso é média, né, minha gente? Mas tem locais, né, em função da vulnerabilidade também socioeconômica da população, que isso pode chegar a 4, 5, 6 graus facilmente. Tá bom? Por favor, pode mudar. E outro problema sério também é associado ao aumento do nível do mar. Tá? Então, isso é a evolução do aumento do nível do mar, né, climatológico, ao longo dos anos, 2012, 13, 14, etc. Recife tem um complicador a mais, porque Recife tem só 4 metros acima do nível médio do mar, e com uma maré, né, que atinge até 3 metros, dependendo da composição entre a maré geofísica, do ponto de vista astronômico, e também a maré meteorológica. Tá? E nós fizemos um estudo lá, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e que nós fizemos justamente um levantamento, né, das áreas inundáveis, né, na região metropolitana de Recife, pegando os municípios de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista. Né? Passamos um tempão com esse resultado um pouco, né, por problemas de confidencialidade. Foi um trabalho feito para as Nações Unidas via embaixada inglesa, britânica, tá? E nós localizamos exatamente onde é que a gente vai ter aquilo que a gente chama de overwash. Né? Então, quando você pega os dados, isso aí são dados também do IPCC, né? do relatório do IPCC, né? Específico para o oceano e criosfera, e que apareceu também, que foi reproduzido agora no relatório da sexta avaliação, aquele que eu mostrei para vocês lá no início. Então, você tem que a velocidade também está mudando muito rapidamente. Tá? Então, você tinha praticamente no século passado cerca de 1,3 milímetros por ano, e nos últimos anos a gente chegou a 3,6 milímetros por ano. Só todo um século passado com a velocidade, e agora, né, esses são dados de 2006, 2015, cerca de 3 vezes mais. E a NASA, né, publicou, antes do Trump, logo um pouquinho antes do Trump, né, ela publicou uma avaliação que foi feita, porque são dois fatores que aumentam o nível do mar. O derretimento, né, água continental, derretimento de geleiras, etc., e a expansão térmica. Né? Quando você coloca uma panela para esquentar, antes dela ferver, ela extrapola. Tá certo? Então, a expansão térmica da água, né? Quando você aquece, tem a expansão térmica. Então, assim, normalmente, nos últimos 8, 10 anos, 2/3 do aumento do nível do mar vinha do derretimento das geleiras, e cerca de 1/3 vinha da expansão térmica. Tá? E o que foi que nós vimos agora em 2024 foi que a coisa se inverteu. O oceano aqueceu tanto que 2/3 foi devido a aumento da temperatura do oceano. Tá certo? E nós pulamos de 3,6 milímetros por ano para 5,3 milímetros por ano. Percebe? Então, um aumento enorme agora em 2024 do nível do mar, e isso tem implicações terríveis, inclusive a própria falta de capacidade, perda de capacidade do oceano de absorver o excesso de CO2, né? Porque o oceano, na verdade, é a máquina da vida, tá certo? Assim, é ela que produz o oxigênio que a gente respira. Essa conversa de Amazônia, pulmão do mundo, vocês sabem, né, minha gente? É balela, né? Nunca foi verdade isso, tá? É o oceano que é o pulmão do mundo. O plâncton joga para fora o oxigênio e absorve carbono. Quanto maior a temperatura, menor a possibilidade de absorção, porque você tem uma menor dissolução dos gases na água, né? Em qualquer meio líquido.
Então, assim, natural, né? Então, oceano aquecido significa menor capacidade de absorver carbono e praticamente, né, um terço de todo o gás de efeito estufa, né, CO2, amônia, etc., sobretudo CO2 do carbono, foi, desde a Revolução Industrial, foi absorvido pelos oceanos. Percebe? Então, a gente está perdendo progressivamente a capacidade no nosso maior aliado na remoção de carbono atmosférico, por favor, que é o que provoca o aquecimento, né? Por favor, Érica, pode passar já essa. Olha só, essa é a evolução da emissão de gases de efeito estufa, né? No planeta todo, no mundo todo. Então, você vê que esse preto aí é combustível fóssil, tá certo? Então, o grande vilão é o combustível fóssil, que é uma situação diferente do Brasil. Esse LULUCF significa Land Use Change and Forest. Tá? Então, isso aqui é tudinho relacionado à queimada, à agricultura e etc. Né? Então, tudo isso aqui é resultado. Né? Por exemplo, o Brasil tem o verde maior do que o preto, o cinzento. Mas o grande vilão é, de fato, o combustível fóssil. Tá certo? Pode passar, por favor. Né? Então, assim, eu vou trazer agora o Brasil nesse contexto todo. A gente sempre tem a mania de dizer que o Brasil não é poluidor, não lança gás de efeito estufa de quantidades importantes, etc. Isso é falso. Nós somos um dos maiores emissores mundiais de gás de efeito estufa. Nós estamos ali na sexta colocação, tá certo? No gráfico de cima, de barras, né? E nós estamos na quarta colocação quando a gente calcula a emissão per capita, percebe? Ou seja, essa conversa também que o Brasil não emite, né, que é sobretudo os países desenvolvidos, etc. Lógico que a gente não emite como a China, nem como os Estados Unidos, mas nós somos responsáveis por boa parte das emissões. Cada brasileiro emite, né, é o quarto colocado na emissão de gás de efeito estufa do planeta. Tá certo? Eu sou, a Ana enfim, Raul, a Érica todo mundo né, emissor per capita na quarta colocação. Por favor, Érica. E aí eu trouxe a evolução, né, na verdade, de cada um dos setores da economia, e o quanto nós jogamos, né, de gás de efeito estufa ao longo dos últimos 20 anos, digamos, né, 30 anos. Primeiro é saber que Pernambuco está aqui no 22º lugar, tá? E que o primeiro lugar não é São Paulo, minha gente, nem Rio de Janeiro, nem Minas Gerais. O primeiro lugar é o Pará. Por quê? Esse verdinho aqui do gráfico, né, é a emissão devido à mudança de uso da terra e floresta. É aquele LULUCF, você lembra? Aí depois tem agropecuária, depois que tem energia, que é o fóssil, tá certo? Depois é que tem energia, aí tem processos industriais, resíduos e etc. Né? Mas a nossa grande emissão vem, na verdade, do desmatamento e da queima que acontece em vários estados do Brasil, sobretudo na Amazônia, mas não apenas, em todos os biomas brasileiros. Então, esse aqui é o problema. Mas, Moa, assim, e aí? Isso aí é bom ou é ruim? Veja, o Brasil tem um lado interessante, que é esse lado que está sendo trabalhado agora, é o único país do mundo praticamente, que seria capaz de resolver seu problema de emissões sem comprometer a economia. Percebe? É o único país do mundo. Porque todos os outros grandes emissores estão muito focados na questão do combustível fóssil. Se você parar de usar fóssil para a Rússia, para os Estados Unidos, para, enfim, né, a União Europeia teve um impacto enorme, né, os grandes poluidores, os grandes lançadores de gás de efeito estufa não conseguem ter uma economia que não seja, ainda hoje, baseada no combustível fóssil. O Brasil consegue, tá certo? Então, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Por favor, Érica. E aí eu trouxe também para vocês, né, da plataforma SEG, os principais problemas de cada estado. E lógico que a gente vê aí, né, Pará, Mato Grosso, Amazônia, né, com muita emissão associada à mudança de uso florestal, né, a agropecuária também, Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., Minas Gerais,
E você olha para Pernambuco, imortal, e você vê que o nosso principal problema não é a queima, e não que a gente não faça horrores com a nossa caatinga, tá certo? Nem com a Mata Atlântica, mas nosso principal problema é a energia, nosso principal problema é associado a combustível fóssil, assim como São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Tá? Então, Pernambuco tem esse diferencial, que isso é muito importante para orientar justamente as políticas públicas estaduais. Né? A gente está agora coordenando, começou a coordenar o plano estadual, né, de adaptação e resiliência climática do estado de Pernambuco. Tá certo? Vai fazer todo o estudo do estado para justamente propor estratégias de adaptação, né, às mudanças climáticas. É um contrato que nós temos com a SEMAS, né, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, lá com a Ana Luísa. Por favor. Bom, eu gosto muito dessa figurinha porque ela traz justamente, né, a evolução das nossas faixas etárias com relação à temperatura, tá bom? Então, eu nasci aqui em 63, estou aqui no meio, né? E eu vou, de fato, pegar uma temperatura quente, mas muito menos do que Nicole, minha neta, que nasceu aqui agora há 1 ano e meio atrás, tá certo? Nicole vai chegar com 70 anos, né? E aí ela vai pegar um planeta extremamente aquecido. Mesmo que a gente pare todas as emissões, viu, minha gente? Mesmo que a gente pare todas as emissões, né, o tempo de resposta do sistema atmosférico e do oceânico, o oceânico nem se fala, é mais lento ainda, tem uma elevada capacidade de armazenar calor, é uma máquina térmica, né? E o calor específico é elevadíssimo, então o oceano ele esquenta um pouquinho mais lento, mas ele esfria muito lentamente, tá certo? É quase irreversível o processo de aquecimento dos oceanos que a gente está vendo hoje, está acompanhando. Por favor, Érica. Bom, enfim, em síntese, né, passados mais de um século de queima de combustível fóssil, né, nós estamos aqui numa situação em que nós já aquecemos 1,1 graus Celsius, com certeza, 0,1 nos oceanos, mas nós estamos com a velocidade muito acelerada de aquecimento. Tá? Em 2024, nós atingimos 1,55 graus Celsius, que é o limite do Acordo de Paris. É o limite que nós não poderemos passar de jeito nenhum. E em janeiro de 2025, nós tivemos 2, 3 dias de 1,75 graus Celsius no planeta. Por favor, Érica. Tá? Então, qual é o nosso futuro? Eu vou trazer para vocês uma série de informações para vocês terem uma ideia de como nós estamos, né, localizados. Por favor, Érica. Veja, assim, nós temos quadros de aquecimento global, isso é feito, sobretudo, pelos modelos matemáticos, são cerca de 16 modelos matemáticos que fazem previsão da temperatura, né, para vários cenários, né, socioeconômicos, políticos, etc. Né? E nossa situação mais provável hoje é que nós tenhamos, né, na verdade, um mundo em torno de 3 graus Celsius mais quente. Tá certo? Então, essa é a nossa realidade hoje. Né? Nós estávamos almejando 0,5, mas algo entre 2,5 e 3,5 graus Celsius que nós estamos trabalhando hoje no cenário até 2100. Tá? Por favor. Então, assim, tem várias projeções, por exemplo, o risco de perda de espécies, né? Então, você tem aqui o risco de perda de espécies para um aquecimento de 1,5, para 2, para 3, para 4. Né? Assim, o risco à saúde humana. Tá? Depois, impactos na produção agrícola, né? Que utilizou-se o milho, tá? como referencial. Impacto na pesca. Aí vocês veem que existe sempre alguma coisa mais escura nos trópicos. Percebe? Ou seja, se vocês forem ver, eu vou dar uma ampliada em algumas coisas também nos próximos slides, vocês vão ver, por favor, Érica, que o Brasil, né, que é outro mito também do país abençoado por Deus e etc., que não é vulnerável às mudanças climáticas, o Brasil é profundamente vulnerável às mudanças climáticas. Essa é uma previsão de aumento da temperatura, tá certo? Se você for ver lá no Brasil, ó, tá certo? A gente está
falando ali de 5, 5,5, 6. Né? Isso é um conjunto de modelos que dão isso. Não dá para dizer que esse cenário está errado, porque todos apontam para a mesma direção. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Tá? São os conjuntos de modelos que fazem parte do CEMIP. É uma comparação, tá certo, de 16 melhores modelos de todo o planeta, né, que traz para a gente esse resultado. Por favor, próximo. Isso aí é a precipitação, né? Então, nós vamos também ao Brasil, e sobretudo a Amazônia, nós vamos perder muita precipitação. Né? Então, nós estamos alcançando muito rapidamente o que nós costumamos chamar de tip point, né? Em anglo-saxão, que é o ponto de não retorno, tá certo? Então, nós estamos savanizando a Amazônia numa velocidade muito grande. É absolutamente necessário que a gente zere o desmatamento, né, de todos os biomas, sobretudo da Amazônia. Para o planeta, viu, minha gente? Não é só para o Brasil, não, viu? Para o planeta. Tá certo? Por favor. Bom, isso aí também é a umidade no solo, né? Você vê que o Brasil, olha só o Brasil, eu destaquei ali o Brasil, como é que está, né? O desvio padrão, né, da umidade do solo, sempre relacionado ao período, né, antes da Revolução Industrial. Por favor, Érica. Enfim, e outra questão fundamental é justamente os eventos extremos, né? A questão da ocorrência, da intensidade e da frequência de evento extremo. Eu acho que não precisa nem me alongar aqui, vocês estão observando tudo que está acontecendo no mundo todo, tá certo? No mundo todo. Eu vou responder ao Raul daqui a pouquinho. E o Raul, a Antártica é o meu xodózinho também. Mas olha só, esse gráfico aqui mostra que o evento extremo, que tem uma recorrência de 10 anos, ou seja, aquela chuva, né, como essa que nós tivemos aqui em Recife, que acontecia a cada 10 anos, né, antes da Revolução Industrial, ou no final do século passado, retrasado, né, ele vai acontecer de 6 a 9 vezes agora, né, nesses tempos atuais, né? E a previsão dependendo do aquecimento, tá certo? E aqueles eventos que aconteciam a cada 50 anos, né? Chuvas extremas, ventos extremos, etc., eles vão poder acontecer de 14 a 40 vezes mais frequentemente, né? No mundo a 3 graus Celsius. Ou seja, a gente vai ter, de fato, uma quantidade enorme, tá certo, de evento extremo, cada vez mais intensos, cada vez mais fortes. A gente viu o que a gente sofreu no Rio Grande do Sul, a gente viu que tem um componente antártico, viu, Raul, muito forte. Vou dar uma pincelada sobre isso depois. E aí nós vamos ter. Vai guardando aí essas questões que no final eu respondo. Isso é muito importante também, essa questão no Recife, muito importante. Por favor, próximo. Olha só, isso aí é constatação, tá, minha gente? Na década de 1990 a 2000, nós tínhamos 7 dias de onda de calor em média no Brasil, distribuídos dessa forma. São dados, tá? Isso não é modelo, não, tá? E hoje em dia, na última década, até 2020, nós tivemos 52 dias de onda de calor. São aquelas ondas de calor que a gente passou a vida toda, crescemos ouvindo, que a Europa de vez em quando tinha, né, a cada 10, 20, 30 anos, que matava uma quantidade enorme de idosos, tá certo, na Europa. E essa mesma onda de calor, né, que nós estamos tendo de uma forma muito recorrente no Brasil, né, e que tem causado um risco enorme à população mais sensível. Né? Por favor, a próxima. Enfim, né, assim, o que é importante dizer é que nós precisamos absolutamente lutar pelo 1,5 graus. O Brasil está numa cruzada enorme para trazer esse assunto, né? A COP30, na verdade, a COP 29 em Baku, por exemplo, né? Toda COP tem um assunto que merece um destaquezinho que a gente avança mais. Então, a COP 29 foi conhecida como a COP do financiamento. Tá certo? Lá em Baku. Muita discussão sobre financiamento, Global Stocktake, enfim. A COP30 ela está sendo reconhecida já como a COP da implementação. Ou seja, não tem mais conversa, não tem mais diagnóstico, a gente não precisa mais, entendeu, ter dado científico para dizer como vai ficar a situação, as consequências desses cenários. Na verdade, o que a gente precisa é de ação.
Então, o Brasil está muito empenhado, né? Já com Corrêa do Lago, que é presidente da COP, a secretária Ana Toni também, viajando o mundo todinho, com foco na implementação de ações que vão ser discutidas em Belém, tá certo? Belém é uma encruzilhada, viu, minha gente? Porque se nós não conseguirmos avançar como nós precisamos em Belém, nós vamos estar numa enrascada. Não adianta nem fazer planejamento para o FPE desse daqui a 50, 60 anos, não, porque eu não sei nem se nós vamos conseguir manter as pessoas no trabalho. Tá certo? Porque isso é uma faca de dois gumes, né? Você precisa de um nível de refrigeração tão grande que você lança tanto mais gás CO2 para a atmosfera para conseguir aquele nível, entendeu? Que você vai inviabilizar uma série de situações. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, por favor. Enfim, a saúde, né, nem precisa falar. Na verdade, eu estou, né, aqui rezando o Pai Nosso para os vigários e as vigárias, né, minha gente, aqui, né, porque o Norte e Nordeste extremamente vulnerável, tanto de serviço de saúde como a questão socioeconômica. Tudo isso é pesquisa desenvolvida na Rede Clima, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Por favor, mais uma. Enfim, 80% dos municípios apresentam vulnerabilidade muito ampla. A vulnerabilidade é um conceito que ele é composto de dois vertentes, assim, a combinação, na verdade, né? É a combinação entre o forçante geofísico da natureza, ou seja, uma alta precipitação grande, e a capacidade de nos adaptar e de suportarmos, né, esses efeitos anômalos, atípicos. Então, isso é que é vulnerabilidade. Com o primeiro componente, a gente não tem, teoricamente, né, um poder grande de incisão. A longo prazo, com a redução da emissão de CO2, pode ser que nós tenhamos. Mas o grande fracasso nosso é com relação ao segundo componente. Nós somos profundamente vulneráveis porque nós não temos condição de nos adaptar àquilo que vem por aí, tá certo? Casa em locais errados, né? Uma periferia totalmente desarticulada, falta de infraestrutura, enfim, né? Então, nós somos muito vulneráveis por causa desse segundo componente. Por favor, enfim, e países com alta vulnerabilidade, na verdade, né, esses são dados da última década, são países em que nós observamos uma mortalidade cerca de 15 vezes maior do que nos países que têm infraestrutura mais sólida. Então, o Brasil está nesse bojo, viu, minha gente? Está nesse grupo de países, né, mais vulneráveis. Então, a expectativa, a experiência, os dados mostram que são 15 vezes mais mortes, né, devido aos eventos extremos do que nos outros países. E tem uma série de detalhes aí, enfim, eu estou falando de uma forma um pouco mais geral, mas que. Por favor, Érica. Tá? Então, quais podem ser as soluções? Aí a gente entra no Brasil, pode passar. Tá? Isso foi uma projeção que nós fizemos lá atrás, né, em 2013, no painel brasileiro de mudanças climáticas, que eu coordenei junto, né, o relatório, o grupo de trabalho 1, né, que é a base científica, eu coordenei lá com um grande amigo, o Tércio Ambrise, né, lá da USP, né, e nós fizemos uma previsão para a Caatinga, né, para o nosso bioma, e aqui são cada um dos biomas brasileiros. Nós fizemos uma previsão que está se mostrando absolutamente verdadeira lá atrás. Tá certo? O problema maior é no timing da previsão. Aliás, a comunidade científica internacional não é brasileira, viu, minha gente? A comunidade científica internacional não conseguiu, de forma geral, né, prever a velocidade correta do acontecimento do aquecimento global, tá certo? Tudo que nós estamos observando agora, como consequência, deveríamos estar observando na segunda metade desse século, lá para 2070, 2080. Porque nós estamos observando agora, em 2025, 24, 23, 24, 25, a previsão é que nós só teríamos isso em 60, 70, 2000, entendeu? Isso está acontecendo. Por quê? Pela não linearidade dos modelos. Aí é um problema intrínseco das equações diferenciais, entendeu? Que nós não conseguimos resolver as escalas mínimas, aquela história
da borboleta que bate asa, não sei aonde, e do outro lado do mundo cria um ciclone, enfim, né? É a não linearidade, sobretudo do termo advectivo, né? Mas isso é outra história de Navier-Stokes, entendeu? Essa não linearidade que gera turbulência, entre aspas, tá certo? E que faz com que a gente não consiga ter a certeza total da evolução daquilo, né? Por favor, e isso é uma dívida da comunidade internacional, viu? Enfim, o que eu vou mostrar um pouco agora é sobre a Rede Clima, tá certo? E relacionado ao Brasil, né? Essa rede brasileira de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, né? Que eu estou lá coordenando. Por favor, ela bom, enfim, a produção científica, a gente parou em 2026 para dar uma atualizada nisso, mais de 1.000 artigos científicos, enfim, livros, capítulo de livros, é uma produção intensa. Por favor, Érica, nós somos espalhados no Brasil, são 15 sub-redes, mais uma sub-rede de divulgação científica que é transversal, tá certo? Então, agricultura, biodiversidade, ecossistema, cidade. Nós temos cerca de 120 pesquisadores trabalhando na Rede Clima, entre professores, coordenadores e pós-docs, tá certo? Sobre todos esses aspectos: energia renovável, política pública, recursos hídricos, saúde, né? A Fiocruz, que pilota a subrede de saúde, oceanos, que sou eu que piloto também aqui, junto com a Letícia, do Rio de Janeiro, né? Zonas costeiras, o pessoal da FURG. Nós estamos espalhados, né? E são mais de 50 instituições que participam da Rede Clima. Então, por favor, Érica. Bom, enfim, aí está o site, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes sobre isso. Tá? É muito evento nacional e internacional, muita contribuição, estamos metidos até o pescoço aí na organização da COP30. Por favor, Érica. Tá? Então, assim, aí podem ser as soluções? Vejam só, assim, nós projetamos lá em 2015, na COP21 em Paris, né, com o Acordo de Paris, que cada país deveria dizer qual é a sua trajetória para chegar a net zero de emissão em 2050. Tá certo? Então, esse vermelho que vocês estão vendo aí é a projeção, tá certo? Até 2100, né? Considerando as NDCs que já foram implementadas, já foram publicadas. Ou seja, para que a gente alcance essas linhas de baixo, verde e azul, do que foi feito até agora, tanto para CO2 como para metano, que são os dois principais gases de efeito estufa, é absolutamente insuficiente. Então, se você me perguntar, Moa, qual é a situação de hoje, eu vou dizer, é muito complicado. É muito complicada a situação de hoje, tá? Por favor, enfim, né? Essa é a evolução daquilo que foi previsto, né, lá em Paris, e essa é a contribuição nacionalmente determinada do Brasil, esse gráfico da direita, que foi apresentado lá em Baku. Nós estávamos lá, né, junto com a ministra Marina, o grupo todo, e é uma estratégia de redução de emissão até o net zero em 2050. Tá certo? Então, até 2025 nós vamos reduzir para 1,3, até 2030, até 2035, até 2050, enfim. Né? Em 2035 nós temos uma fourchette, né? Assim, um intervalo, né, de redução que vai depender ainda de alguns fatores, como, sobretudo, a redução do desmatamento, tá bom? Por favor, o próximo. Né? E outra coisa super importante, que foi montado um comitê interministerial sobre mudança do clima. Na verdade, nós estamos revendo toda a política climática brasileira. Tá certo? Então, participa a Casa Civil, da Presidência, a Secretaria-Geral. São 22 ministérios que participam, está pilotado pelo Alckmin, tá certo? Pelo vice-presidente e ministro também, né? E da sociedade civil tem a Rede Clima, né? Então as reuniões são lá no Palácio do Planalto, tá certo? E o Fórum Brasileiro, que é o Sérgio, um amigo, o Sérgio Xavier, que inclusive eu acho que foi secretário aqui no estado de Pernambuco, né? Então nós estamos revendo a política nacional, nós estamos elaborando o plano clima para a gente conseguir ter aquela trajetória, aquela evolução. Né? Nós fizemos agora, né, o SIM, né, o Comitê Interministerial. A Rede Clima contribui, tá? É o braço acadêmico, científico, eu diria, tá certo, desse comitê. O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, fundamentais, e trabalhando também na Estratégia Nacional de Mitigação e de Adaptação, tudo isso vai ser lançado antes da COP30.
Brasil já vai levar isso para a COP30. Por favor, Érica. Então, aí é o plano clima, né, o mitigação e adaptação, né, é a projeção, a previsão de todos os setores de 2024 a 2035, tá certo? Como é que a gente vai evoluir. Briga, eu diria, saudável, mas da briga que é entre os setores, por exemplo, agricultura e pecuária, energia, indústria, percebe? A minha última fala foi que, na verdade, todos os ministérios deveriam se juntar para fazer uma campanha contra o desmatamento, para chegar a desmatamento zero em 2030, porque quanto mais nós reduzirmos o desmatamento, menor será a pressão sobre todos os setores econômicos. Então, na verdade, todos os ministérios, dessa foi a minha fala, deveriam fazer uma grande campanha, né, uma grande publicização, cada um no seu setor, para chegarmos ao desmatamento zero. Porque esse é o nosso problema do Brasil. Tá? Mas cada um vai ter que dar sua contribuição também. Então, nós não terminamos ainda a elaboração do Plano Clima, né? Nós já tivemos audiências públicas, etc., mas oceanos e zona costeira apareceu como setor também destacado pela primeira vez no Plano Setorial de Adaptação, tá certo? Então, o Oceano e Zona Costeira tem uma caixinha específica para ela. Isso foi uma grande vitória também brasileira lá na COP de Dubai, nós estávamos lá, né, que nós incluímos o Oceano e Zona Costeira, o Ministério do Meio Ambiente, a Ana Paula Prats, fez um trabalho maravilhoso no Global Stocktake, que é aquele relatório que acompanha, né, o Acordo de Paris, enfim, né, estratégias transversais também fundamentais. Tudo isso vocês podem imaginar a quantidade de reuniões e de discussões que estão acontecendo, tá certo? A Rede Clima tem uma pessoa em cada um desses setores, tá certo? Trabalhando nas reuniões, mas tem muita coisa que eu preciso participar, e aí imagina a confusão toda, né, dessa compatibilização da ciência com a gestão da nossa UFPE. Mas, enfim, né, isso foi voluntário, ninguém não foi compulsório, não. Mas vamos em frente, por favor, Érica. Enfim, uma coisa muito importante: o plano de transição ecológica, pela primeira vez, os três poderes da República lançaram, a partir, né, do Ministério da Economia, um plano de transição ecológica, tá certo? Com muitas ações, são 100 ações e eixos, todos direcionados a uma renovação da matriz energética brasileira e da matriz industrial brasileira, porque ela vem casado com a nova indústria Brasil, com suas 6 missões. Percebe? Então, realmente, é uma mudança de Estado, do Estado, não é de governo, é de Estado isso aí. Tá certo? Porque a previsão, de fato, é uma longevidade maior para isso aí. Então, nós estamos muito, muito alinhados com tudo isso, inclusive a UFPE também, viu, minha gente? Depois eu vou falar um pouquinho da UFPE. Por favor, Eric. Bom, e quais são as possíveis trajetórias para o Brasil, né? Considerando as nossas especificidades e diante de um cenário de aquecimento global de cerca de 3%, certo? Ao longo do século. Isso é o que está anunciado. Bom, estamos trabalhando já. Eu não sou autor do IPCC, mas eu reviso alguns relatórios, né, de oceanos e criosfera. Eu sou revisor dos relatórios, 2 contribuições, etc., e tudo mais. E nós estamos já iniciando os trabalhos, né, do 7º relatório de avaliação. Certo? Então, isso que nós estamos vendo aqui, quando eu falo em algo da ordem de 3 graus, é baseado justamente no último relatório, tá certo? De avaliação, que foi lançado lá em 2023, e nós devemos lançar um outro relatório lá para 2028, mais ou menos, tá certo? São uns 4, 5 anos, dependendo. Pandemia complicou, como complicou tudo, etc. Mas eu estou retomando aqui a matriz de emissão brasileira. Tá? Então, tem um verdinho aqui que é o uso da terra, que é responsável por 46% da emissão, nossas emissões, tá certo? E agropecuária, 27%, e energia, 18%. Esses são os 3 vilões do Brasil. Né? Os países desenvolvidos, da grande maioria dos países, é o combustível fóssil que faz o papel aqui do uso da terra. Né?
Ou seja, imagina, se a gente zero desmatamento no Brasil, a gente tem praticamente redução de 50% das nossas emissões. Percebe como é importante zerar o desmatamento no Brasil, gerar as queimadas, etc., né? Conter a sanha, né, e a ânsia do agronegócio? Essa é uma reportagem interessante agora, essa semana, que falava justamente disso, né, que o agronegócio é responsável por uma grande parte do desmatamento. Nós já sabemos isso, mas a coisa foi quantificada. Né? Por favor, Érica. Então, com relação ao uso da terra, tá? Isso aí é uma contribuição de todos os estudos da Rede Clima, né? E de outros também, o ICS, Instituto Clima e Sociedade, etc., mas muito também Rede Clima, né? Nós precisamos absolutamente atingir desmatamento zero em todos os biomas até 2030. Nós não temos outra saída. Desmatamento de forma geral, viu, minha gente? Legal e ilegal, porque o Código Florestal, com todo respeito aos nossos parlamentares, boa parte deles não merecem, desculpa a sinceridade, mas assim, o Código Florestal foi elaborado no momento que não existia a emergência climática. Então, o Código Florestal autoriza alguns desmatamentos. Né? Então, nós estamos justamente numa campanha para ver se a gente consegue fazer com que o Código Florestal seja revisto no Brasil. Tá? Não é fácil, né? Vocês podem imaginar que não é fácil. Né? Assegurar a restauração da floresta, de 14 milhões de hectares, em área de reserva legal e preservação permanente até 2030. Isso tem um programa do Planaveg muito interessante, isso. Né? Nós temos muita área de floresta que foi destruída pelo agronegócio e depois simplesmente abandonada. Então, se nós restaurarmos, nós conseguimos captar todo aquele CO2 de uma forma mais eficiente, né? Restaurar e recuperar manguezais e áreas de apicuns, etc. O manguezal é uma grande forma da gente capturar carbono. Tá? Só para vocês terem ideia, no solo de um manguezal tem cerca de 6 a 10 vezes mais carbono capturado do que numa floresta primária como a Amazônia. Tá certo? Então, nós temos a segunda maior reserva de manguezais do planeta. Então, recuperar essas florestas de manguezais, existe já um programa do governo federal e do estado de Pernambuco também. Vamos plantar mangue, minha gente. Onde puder plantar mangue, aliás, onde puder plantar, vamos plantar. Mas o manguezal é muito importante para o Brasil, no caso do Brasil. E investir maciçamente em sua bioeconomia, não tenho a menor dúvida que é um dos problemas mais sérios do aquecimento global, é justamente a perda de biodiversidade. Nós não podemos sobreviver sobre um determinado nível mínimo de biodiversidade. Tá certo? Isso é estudo científico já. Tá? Então, a gente tem perdido biodiversidade e a transição justa, né? Sobretudo com relação às populações vulneráveis e às populações originais. Tá? Por favor, com relação... Por favor, Érica, desculpem. A agropecuária, nós precisamos reduzir a dependência do agronegócio, certo? Que pode se tornar, assim, inviável a médio prazo. As áreas indígenas são responsáveis por 57% da produção do agronegócio. Não porque lá seja plantado agronegócio. As reservas indígenas brasileiras, sobretudo nos estados do norte, garantem a água que alimenta 57% do agronegócio. E o agronegócio, de forma completamente irresponsável, né, em boa parte, não é todo, mas boa parte do agronegócio, insiste em desregulamentar, né, essas áreas de proteção ambiental que foram criadas em unidades de conservação. Isso é uma burrice, é um tiro no pé enorme. Nós estamos agora vivendo um problema seríssimo, que é esse PL no 2159 do licenciamento 2021. Isso aí é um retrocesso monstruoso que nós vamos passar se nós aprovarmos. Foi aprovado no Senado já, viu, minha gente? Olha só. Né? Que loucura, né? Tá aí, a discussão está aí quente essa semana, né? Bom, enfim, o programa de agricultura de baixa emissão, existe todo um programa ABC, que é agricultura de baixo carbono, que a gente precisa explorar mais, tem explorado, o governo Lula 3 agora retomou isso, tudo isso foi jogado fora no governo do ex-presidente Bolsonaro, viu?
precisa nem dizer isso para vocês. Né? Tudo isso foi completamente jogado fora durante o governo Bolsonaro. Simplesmente não queria conversar sobre mudança climática. Tá certo? Muito difícil o diálogo, né, no governo Bolsonaro. Não queria se falar de ciência, não queria nada. Nós sofremos, enquanto instituição, assim, depois tem um capítulo FPE, que é outra apresentação. Por favor, próximo. E energia, né? Restringir a utilização de fontes fósseis, descomissionar tudo que é termoelétrica. Não existe mais espaço para termoelétrica, minha gente. Não existe mais espaço para termoelétrica. Não existe mais espaço para subsídio, né, para a indústria do petróleo, gás e carvão mineral. Nenhum, zero, zero. Acabou o subsídio. Nós não podemos dar dinheiro para a exploração de fóssil, tá? Acelerar a transição energética, isso está acontecendo, tá certo? Eólica, solar, biomassa, hidrogênio verde, oceânica, isso está acontecendo porque passou a ser um grande negócio, né, para a economia, tá certo? Esses empregos gerados com toda a transição energética, o Nordeste tem um papel fundamental nisso, né? E biocombustíveis também, né? E reduzir a dependência da hidroeletricidade. A gente precisa investir em renovável urgentemente, porque pode também a hidroeletricidade, né, se tornar inviável por causa da crise hídrica. A gente vai ter que definir se a gente vai dar prioridade a alimentar a população, a plantar, né, a matar a sede da população urbana ou a gerar energia. Entendeu? Então, a gente vai ter que, a médio prazo, reduzir nossa dependência da eletricidade, substituindo por renovável. O próximo, por favor. E todas as estratégias de adaptação que vocês puderem imaginar. Tá certo? Soluções baseadas na natureza. Por exemplo, o Raul perguntou sobre o aumento do nível do mar do Recife. Recife é uma cidade, uma das cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Tá? O que é que o Departamento de Oceanografia conseguiu ao longo desses anos, né, além de várias outras iniciativas, nós conseguimos mostrar claramente que os recifes de corais, isso é uma pequenininha coisa, viu, minha gente, mas que serve para o planeta todo, são capazes de reduzir em até 75% a energia das ondas. Nós conseguimos mostrar que o manguezal é a melhor solução para você impedir fisicamente o aumento do nível do mar junto com os corais. Então, isso é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Tá? Todo aquele plano clima, tá certo? Está sendo desenvolvido com base nisso, né? E a gente precisa desenvolver rotas tecnológicas associadas a CCS, CCUS, que é captação de carbono e estocagem de carbono, né? Absorção e jogar carbono no solo, minha gente. Tá certo? Então, a gente não consegue resgatar o planeta para a condição de habitabilidade futura se a gente não retirar carbono da atmosfera. A gente pode fazer isso naturalmente, né? Reduzindo o desmatamento, aumentando a área de plantio, plantando mangue, etc., né? Protegendo os oceanos para que eles continuem a absorver o carbono, mas a gente pode fazer artificialmente também. Mas a gente precisa desenvolver rotas tecnológicas viáveis. Por exemplo, o veio de CO2 que sai da indústria suco-alcooleira é magnífico para você injetar. É praticamente um CO2 puro que você pode injetar no solo. Né? Nós estamos trabalhando com isso já. O UFPE está trabalhando com isso. Tem grupos de pesquisa, né? O Léo está trabalhando com isso lá no LITPEC, o professor Leonardo, enfim, tem muita gente trabalhando sobre isso já, tá bom? E fortalecer agentes financeiros, enfim, está ótimo. Agora, assim, eu vou falar, pode passar, pode passar. Né? Um pouco da UFPE. Como é que a UFPE está nisso tudo? A UFPE está comprometida até o pescoço com essa agenda, tá certo? Assim, nós, desde 2018, quando assumimos, nós trouxemos isso como um dos pilares, né, da UFPE. Tá? Nós estamos metidos nas Nações Unidas em vários comitês, entendeu? Na UNAI, na UNITAR, na CUNS, no PRME, enfim, participando ativamente. Né? Toda a governança universitária está sendo feita com base, né, na busca, tá certo, pela redução de emissão de gases de estufa, muito centralizado na Agenda 2030, né, projetos todos com ODS integrado, currículos que a gente está integrando as ODS em vários currículos,
né? Nós vamos fazer isso com toda a universidade. Você deve ter achado, né, estranho, enfim, qual é o edital? Edital não importa de onde, qual é o ODS que você está respondendo, que você está, né, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, aquele 17, minha gente. O Brasil está propondo o 18º, né, questão racial, tá? Enfim, né, a economia azul e a economia verde. Economia azul é ligada aos oceanos, né, gente? Economia verde é ligada a... E toda a literatura verde e azul também, né, com letramento. A gente tá, o próximo, por favor. Outro problema seríssimo, plástico. Tá? Assim, se as coisas continuarem do jeito que estão, em 30 anos a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Simplesmente isso. Entendeu? É um problema seríssimo o plástico. Tá certo? Então, nós estamos desenvolvendo toda uma política, pode passar o próximo. Na UFPE, em particular, né, nós criamos aquela resolução de plástico descartável zero. Né, nós não conseguimos fazer isso da forma que nós esperávamos ainda, tá? Mas avançamos bastante. Estou fazendo um levantamento aí. Essa resolução, inclusive, serviu de base para várias outras universidades federais, nós mandamos essa resolução, entendeu? Saiu na mídia, enfim, né? Nós estamos avançando com isso. Lógico que o HC fica de fora, né? Hospital das Clínicas não tem como evitar. Mas, assim, a gestão central, por exemplo, não circula mais copo de plástico, nem talha de plástico, nem nada, tá certo? É proibido nas cerimônias, em tudo, tá bom? E a gente está avançando também nisso nos centros e nos departamentos. A ideia é que a gente consiga chegar em 2028, esse foi o meu objetivo lá atrás, com um plástico descartável zero na Universidade Federal de Pernambuco. Nós já não contratamos mais nada. Todos os nossos editais terceirizados vêm com plástico descartável zero. Quem quiser participar da concorrência, participa, já sabendo disso. Tá certo? Por favor, próximo. Enfim, é só para dar uma ideia para vocês, né? Nós retiramos cerca de 10 toneladas de resíduo orgânico por dia no campus da UFPE, tá certo? E mais 1 tonelada de resíduo de preparação e consumo de alimentos por dia, viu, pessoal? Não é brincadeira, não. São 11 toneladas por dia. Tudo isso está sendo utilizado lá na Beço, né, que é a refinaria, a biorefinaria nossa, ali perto da editora, né, ali no... Tudo isso no DEM, né, no Departamento de Engenharia Nuclear, tudo isso está sendo utilizado, pode passar, por favor, para a produção, né, de resíduos de energia, tá certo? E isso está sendo utilizado também para fertilizante, tá? Que nós doamos esse fertilizante, porque uma grande parte nós utilizamos, mas sobra, nós ainda doamos esse fertilizante para a Prefeitura da cidade do Recife, etc., né, para associações de bairro, etc. Tudo isso. São 11 toneladas por dia, viu? Totalmente reciclado, gerando energia e gerando nutrientes, tá bom? Outra coisa são os 6 parques fotovoltaicos que nós implementamos na universidade. É pouco, Moa? É pouco. Eu concordo plenamente, né? É cerca de 10% só da nossa energia, que a gente economiza um pouco mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, na verdade, tá certo? Mas o fundamental é que nós deixamos de lançar cerca de 1 tonelada de gás de efeito de estufa para a atmosfera, tá bom? Então, a ideia é que nós pudéssemos expandir isso, mas a situação orçamentária não nos ajuda nesse momento, né? Vocês devem estar acompanhando aí a discussão, né, sobre a situação orçamentária das universidades federais. Nós melhoramos bastante, nem se compara, porque tudo nós perdemos no período de 2016 até agora, né? Nós perdemos mais de 50 milhões de discricionário, e aos poucos nós estamos recuperando. Só que esses aos poucos precisam ser acelerados, né? Assim, precisa recuperar mais rápido. Então, a briga política toda é essa, e tome avião para Brasília, viu, minha gente, o tempo todo. Mas vamos lá. O próximo, por favor. Então, nós também fizemos nossa contribuição, né, institucionalmente determinada. Vou mostrar no próximo slide, mas isso aqui foi pela primeira vez nós fizemos uma estimativa de emissão de gás de efeito de estufa da UFPE, de 2018 a 2022, né? Tem um pico aqui em 2021, vocês estão vendo?
a gente estava caindo. Ó, em 2018, 8.000, 6.000, 4.000, mas em 2021, não precisa nem dizer, né? Pandemia, né? Mas pandemia, nós não podemos tratar os nossos resíduos, que são responsáveis por mais de 50% das nossas emissões na UFPE. Resíduos, 50%, energia, 40 e poucos por cento, e transporte, 4,5%. Tá? Então, na pandemia, não deu para tratar nada, minha gente. Né? Então, por isso que nós temos esse pico aqui, mas nós estamos caindo, tá certo? Porque nós vamos acompanhar a NDC brasileira, essa é a ideia, tá certo? E aí, pode passar a próxima, e aí, lá em Baku, né, eu acho que se tocar aqui na minha fotografia aí, capaz de aparecer, não sei como é que vai estar o som. Lá em Baku, essa é do lado esquerdo é a NDC brasileira. Lá em Baku, eu anunciei que a UFPE estava trabalhando na sua NDC. E como nós atualizamos a contribuição nacional, eu anunciei que a UFPE estava fazendo a sua IDC, né? A sua contribuição institucionalmente determinada, acompanhando a do Brasil. Isso foi um sucesso, percebe? No Brasil, sobretudo, porque foi a primeira universidade, né, que se propôs a planejar o seu futuro até 2050, para chegar em 2050 com net zero de carbono, percebe? Aí depois a Unifesp se manifestou, os amigos que estavam, os colegas que estavam lá também em Baku, a USP se manifestou, todo mundo se manifestou, né, com essa brincadeira de instituição nacional, contribuição institucional determinada. E nós estamos planejando toda a nossa progressão também de redução, na verdade, nossa redução progressiva de emissão de carbono na UFPE. Então, a UFPE está meio na vanguarda disso, seguindo um pouco de exemplo para o resto das universidades federais do Brasil. Por favor, próximo. Enfim, eu vou terminar, estou já caminhando para terminar, viu, minha gente? Assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do tecnofeudalismo e as ameaças à democracia. Pode passar o próximo. Vejam, assim, como é que está a distribuição dessas emissões de gases de efeito estufa? Né? Os 10% mais ricos emitem 50% dos gases de efeito estufa do planeta. Tá? Os 50% mais pobres emitem apenas 8% dos gases de efeito estufa. Tá? E essa discrepância econômica, que fica muito clara aí na figura da direita, né? Enfim, nós nunca tivemos uma concentração de renda tão grande, tá certo? quanto essa que nós estamos observando agora. Tá? E isso fez, por favor, pode passar o próximo. Isso fez o Yanis Varoufakis. Eu não sei se vocês se recordam do Yanis Varoufakis. Lá atrás, ele foi ministro da Economia da Grécia. Foi ele que bateu de frente com a União Europeia, né, não aceitando o plano de austeridade da Europa, da União Europeia, para com a Grécia. Né, e foi uma verdadeira grita na época, né, e eles conseguiram barrar muita coisa do que, né, a União Europeia estava justamente ali impondo. Né? E ele trouxe esse conceito do tecnofeudalismo, dizendo que, de fato, o próprio capitalismo está destruindo com o capitalismo. Mas não está destruindo com o capitalismo para uma vertente que seria mais igualitária, de justiça social. Pelo contrário, né? Eles estão voltando, né? Nós estamos voltando para um regime extremamente concentrador de renda, como o feudalismo medieval, percebe? Então, ele faz uma analogia muito interessante, né? E aí, na verdade, o grande senhor feudal seriam os grandes donos das corporações, sobretudo as corporações digitais, hoje em dia, né? E aí eu estou falando de Google, Amazon, né? Enfim, né? Na verdade, o clero que legitima e também retira benesses, né, desse sistema, seria o mercado financeiro. Tá? Os vassalos seriam aqueles que produzem para o senhor feudal,
seriam justamente todas essas empresas, né? Eu estava há 3 semanas em Viena, uma semana lá que eu passei, né, no EGU em Viena, né? Então eu vi um anúncio da Hyundai e da Amazon que era o seguinte: compre seu carro sem sair de casa, tá? Você vai escolher na Amazon o carro Hyundai que você quer. Você, se quiser o banco da esquerda marrom, o banco da direita preto, se você quiser ele pintado de rosa, se você quiser ele, enfim, você escolhe tudo, tá certo? E dentro de 3 semanas, o carro vai ser entregue na sua casa, percebe? Então, a Hyundai está vendendo o carro através da Amazon. Isso é agora 3 semanas atrás, viu, minha gente? Lá em Viena, viu? Essa propaganda que eu vi. Tá? E nós, né, os súditos, os pobres mortais, né, nós, na verdade, retroalimentamos o sistema. Trabalhamos para o sistema, né, sem nem percebermos. Lógico que nós conseguimos perceber, mas muita gente nem percebe. Que no momento que você diz, viu, Ana, que tu tá lá e tu vai dizer, olha, eu gosto daquele filme na Netflix, percebe? Aquilo ali retroalimenta o sistema e cria um personagem que é totalmente mapeado pelo sistema, percebe? E eles vão te oferecer cada vez mais coisas específicas, né, daquilo que você prefere, gosta na vida e etc. Ou seja, é um grande feudalismo, né? Essa é a defesa do Varoufakis, brilhante, eu achei muito interessante esse livro, recomendo, né? Ele diz exatamente que o tecnofeudalismo foi a única coisa que conseguiu matar o capitalismo, para uma versão pior, né? Então, o próximo, por favor. É isso, minha gente. Eu fico por aqui, tá? Viu? Isso é uma fotografia lá do nosso programa Antártico, né? A gente tem um programa na Antártica e o pinguim cangaceiro é o Mephisto, né? É o nome do projeto, né? Mesoscale, Physical, etc., do ProAntar, e o pinguim cangaceiro é o nosso mascote, digamos assim, né? E a gente tem trabalhado muito com a questão climática também na Antártica. Tá bom? Então, eu acho que era isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu trouxe um bocado de informação, eu sei que é um bocado de informação, mas eu acho que o mais importante é guardar a ideia de qual trajetória nós estamos, tá? Como caminha a humanidade, né? E que muitas vezes a gente está tão envolvido no dia a dia, né, que todas essas questões aparentemente longínquas, né, estão decidindo absolutamente o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, né, dos nossos bisnetos, de uma forma irreversível, né? Então, eu acho que essa seria a minha contribuição aí para a disciplina, né, de epistemologia. Muito obrigado mais uma vez, e eu fico aqui com vocês, né, para responder o que eu consegui, né, e 3h30 eu vou correr para dar um abraço lá no Técio. Bom, é, alguém quer fazer uma pergunta? Eu fiz uma pergunta aí, não é? Porque eu fico muito preocupado com a situação do Recife, não é? Aí eu fiz uma pergunta e sei que Moacir é um cientista que trabalha com a Antártida, né? O que se fala muito dos problemas da Antártica é o degelo, né? E aí eu pergunto, isso aí não afeta o nível dos oceanos e cidades costeiras, como o Rio, o Recife e outras, né? O litoral, sobretudo esse litoral e também na Argentina, sabe, né? Qual é o risco que a gente corre Tá. e qual é o tempo que esse risco tem? Olha só, deixa eu falar para você. Veja, nós temos cerca de 2,19 bilhões de pessoas morando na zona costeira, planeta todo.
tá? Então, desses, cerca de 660 e poucos milhões moram naquilo que nós chamamos zona costeira de alto risco, ou seja, cuja elevação média é inferior a 10 metros com relação ao nível médio do mar. Esse pessoal todo, que nós nos incluímos, né? Eu sei que Pernambuco é imortal, mas assim, Recife está ali, viu? Na beirinha da mortalidade. Esse grupo, né, que nós nos incluímos, né, porque Recife está só a 4 metros acima, se vocês pararem para pensar, minha gente, Recife tem bairros como Várzea, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Afogados, percebe? Ilha de Santo Antônio, lá na cidade, ou seja, nós crescemos no delta, né? Tanto é que, naquele estudo que a gente fez para a ONU, 4 locais do Brasil foram escolhidos para serem analisados, né? Recife, Rio de Janeiro, Santos e Itajaí. Foram esses 4 lugares. Tá certo? Recife é, sim, um hotspot de vulnerabilidade enorme, tá certo? E nós vamos ter problema, não tenho a menor dúvida. Nós não vamos ficar debaixo d'água, não, viu? A gente tem que tomar cuidado, porque nessas horas aparece mago falando um bocado de coisa, a gente tem que trabalhar com ciência. Não existe saída fora da ciência. Essa é uma mensagem fundamental. Não existe saída fora da ciência, tá certo? Então, nós vamos ter o que a gente chama de overwash, ou seja, naquele período em que houver uma maré muito alta, né, que a gente chama maré de Cisígia, e que houver um vento muito forte, como esses ventos que nós estamos acostumados em junho, julho, agosto, ventão de agosto, né? Todo menino de praia como eu, e vocês também tenho certeza se lembram do ventão de agosto. Para velejar é uma maravilha, todo mundo corria para dentro d'água, tá certo? Então, tudo isso, quando acontecer, vai lavar uma parte da região metropolitana do Recife? Vai sim, né? Vai lavar. Vai lavar aquele centro antigo do Recife todo. Vai lavar várias áreas dos estuários, né? E que estão adjacentes ali. Vai lavar, vai lavar. Tá? Isso nós esperávamos em 2100, né? Porque nós esperávamos 1 metro de aumento do nível do mar em 2100. Só que esse 1 metro a gente está chegando muito mais rápido do que a gente planejou, né? Então, como é que a Antártica entra nesse aspecto? Veja, o derretimento sempre foi muito o vilão da história, o derretimento de gelo. Mas o que a gente viu, sobretudo nesse resultado agora 2024, 2025, é que o oceano aqueceu tanto que cerca de 90% dos nossos recifes de corais do planeta estão ameaçados por branqueamento, que são verdadeiras fontes de biodiversidade para todos os oceanos. Percebe? Então, assim, aqueceu tanto que aquela brincadeira da panela que você aquece, deixa ela cheia, e antes dela evaporar, ela transborda, que o grande vilão passou a ser a própria temperatura do oceano. Então, 2/3 do aumento do nível do mar em 2024, em 2025, em 2023 também, porque começou em 2023, 2/3 disso vem do aquecimento. O gelo continua a ser importante, está derretendo, tá certo? Mas o que eu arriscaria a dizer, a partir das nossas pesquisas e etc., né? Teve até uma audiência pública que eu participei no Senado, essa semana não. A semana passada, né, uma audiência pública no Senado, da Comissão de Ciência e Tecnologia. O que acontece é que o papel da Antártica na ocorrência dos eventos extremos no Brasil está se acentuando fortemente também. Tá? Tudo aquilo que a gente viu no Rio Grande do Sul aconteceu por quê? Na verdade, a umidade é transferida da Amazônia para o sul do Brasil, né? Cada vez mais intensamente, tá certo? É isso, inclusive, que alimenta o agronegócio lá, aquela coisa que eu falei das unidades de conservação indígena, das terras indígenas, né? Só que isso está sendo transportado mais para o sul agora, justamente pelo arco do desmatamento na borda leste da Amazônia, tá certo? Está sendo transformado. Isso aí acontece todo ano. Tem muito calor na Terra, tá certo? No centro-oeste. Aí o oceano estava muito quente,
E a Antártica também estava jogando uma umidade muito grande na alta altitude. Então, vento quente por baixo, vento alto por cima da Antártica. Uma coisa atípica, percebe? Porque quando não tem o bloqueio da Antártica, essa massa de instabilidade ela se dissolve e vai para o oceano. Imagina, vindo da Amazônia, atravessando o centro-oeste, chega no Rio Grande do Sul ali e se dispersa no oceano. Não foi possível, porque o oceano estava muito quente, movimento convectivo, bloqueou, e não foi possível dispersar para o sul, que acontecia normalmente. Por quê? Porque a Antártica bloqueou. Então você ficou quase que numa rua sem saída, entendeu? De muita estabilidade causada justamente por essa massa de ar quente que vem da Amazônia com a massa de ar frio que veio da Antártica. E aí você quase que amarrou, entendeu? Toda aquela estabilidade em cima do Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Então, o papel da Antártica é muito muito forte hoje em dia. Ela continua perdendo gelo, mas o Ártico perde mais rápido. O Ártico e a Groenlândia estão contribuindo mais do que a Antártica, por exemplo, para o aumento do nível do mar. Mas a Antártica também tem sua contribuição. Ela continua perdendo gelo, tá? Mas o efeito da Antártica no bloqueio da dispersão de todo esse movimento convectivo e faz com que a gente tenha eventos extremos cada vez mais fortes e mais intensos. O Rio Grande do Sul não vai ser a última surpresa que nós teremos ainda nessa década. Não vai ser. Viu? Nós teremos muita surpresa. Né? Recife também, toda a borda leste. Né? Estamos quase conseguindo botar um observatório experimental em Fernando de Noronha, que era uma demanda antiga nossa, né? Que eu pilotei junto com um colega canadense há 15 anos atrás. Né? Nós estamos convencendo o Ministério que vai ajudar a prever a chegada dessas frentes, desses eventos extremos, na borda leste do Nordeste do Brasil, mas Recife também vai sofrer, viu? Vai sofrer bastante, porque nós temos uma piscina quente na frente de Recife. Toda a estabilidade que vem da África, né, ela é meio que alimentada por essa piscina quente, que dá energia a ela. Quando ela chega no continente, aí é isso que a gente viu agora, 3, 4 dias atrás. E olha que Alagoas e Paraíba sofreram mais do que a gente, viu? A gente ainda ficou num rastrozinho que a gente chama de front lá, que a gente não sofreu tanto como eles agora nesses dias. Mas vão se tornar cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. Então, isso é que eu traria a Antártica nesse contexto aí, entendeu? Dessas duas vertentes, né? Do aumento da contribuição, mas também da ocorrência de eventos extremos. Tá bom, Moacir, eu sei que você está pensando aí, nosso amigo Marcelar Teste. Isso. Você está em cima do horário, mas, de qualquer maneira, foi muito bom. E geralmente, grava, né? E depois disso, o pessoal anota tudo e a gente faz uns artigos. Eu aprendi esse negócio lá com o Sérgio Rezende, viu? Então, os meninos fazem os resumos das aulas e a gente junta tudo e dá uns artigos excelentes. Assim que a gente tiver o seu artigo, a gente manda para você. Ótimo, tá joia. Pronto. E o vídeo você vai nos dar licença e popularizar ele. Claro, com certeza. Viu? Então, eu agradeço muito a sua participação aí. Nós temos aqui uma colega lá da UFBA, como eu havia dito a você, então, que tá também junto com a Ana fazendo a FESB, que vai estar Tiago, né? Eu não sei o título do evento deles, mas é alguma coisa relacionada também à tarefa que vocês fazem. Tem alguém aí com o microfone aberto, viu? Pronto, minha gente. Eu agradeço a todo mundo. Moacir, fique livre para correr. Tá joia. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Tereza, grande prazer, viu, Tereza? Tudo de bom, viu? Obrigado. Excelente, professor. Muito bom. Vem para perto para a gente se conhecer. Isso, Maravilha. isso. Estamos aqui, viu? Tá joia. Muito obrigado. Terra boa, danada. Adoro. Era, passar.
Comer acarajé, né, professor? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Maravilha, adoro. Professor. Bom, tudo de bom, hein, minha gente? Obrigadão, viu? Obrigada, professora. Tchau. Tchau, professor. Bom te ver, Érica. Igualmente, professora. Um abraço, um beijo. Igualmente. Tchau, professora. Tchau, tchau.